Bom dia. Manhã do domingo, né? Uma benção, né? Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 1 até o 42, nos fala sobre a samaritana. Jesus, vindo de uma viagem, chegou até um vilarejo, uma cidade chamada Sicar, e cansado, afadigado, sentou à beira do poço. Um poço aonde Jacó tinha cavado, onde Jacó tinha buscado, aonde Jacó descobriu água. Jesus estava sentado, era perto do meio-dia. Se aproximando do poço, uma samaritana com um balde d'água. E Jesus pediu para ela água. E ela disse, sim, sendo tu judeu, como conversa comigo que sou samaritano? E Jesus disse para ela assim, se você soubesse com quem você conversa, pediria água viva, ele daria. E ela quis essa água viva. Certo? Era meio-dia. Mas o que me chama a atenção nessa passagem aqui dos 42 versículos é ela indo ao meio-dia buscar água no poço com balde. O que é ir buscar água no poço com o balde? O balde é a palavra, certo? Que ela pega o balde, coloca em seus braços e vai até o poço, até onde tem água. Colocando a corda, ela abaixa o balde até a água e puxa o balde cheio da água. O que é isso? É quando a pessoa busca Jesus, é quando a pessoa se ajoelha, a pessoa ora, a pessoa, sabe, insiste com aquilo, ela persiste. Ela quer algo de Jesus da parte do Senhor Jesus Cristo, que é a água do poço, que é o conhecimento da palavra, é o discernimento da palavra. É o derramamento do Espírito Santo em sua vida. O balde representa a Escritura. O balde também representa a pessoa que vai até Jesus, que quer encher o seu balde da água, o que quer? Que quer encher o seu coração, a sua vida do conhecimento, da bondade, do amor, da vida. A corda que ela abaixou, porque ela atou no balde e abaixou até pegar água e subiu com o balde cheio, é o tempo que ela ficou em oração. É o tempo que nós ficamos em oração. Pode ser o tempo de nós pegar, amarrar o balde, abaixar o balde até o fundo do poço e encher da água. 5 minutos ou menos. É o tempo da oração, às vezes que nós precisamos para encher o nosso balde d'água, a nossa vida com o Espírito Santo. E o Senhor disse para ela assim, dá-me dessa água. Mas o que o Senhor queria também dizer para elas que o Senhor tinha água para ela. Certo? Uma água viva, que é a palavra, que é o conhecimento que nos conduz à vida eterna, aonde a gente não mora, aonde esse corpo mora, mas a nossa alma fica viva para a eternidade da água que se chama Jesus Cristo. Certo? O que é? Ali era o poço de Jacó que ele tinha cavado uma vez. O que é o poço de Jacó? O poço de Jacó a gente pode ver para os dias de hoje também como um outro ensinamento, como uma pessoa. Que às vezes a gente vai falando de Jesus para ela, vai ensinando, ela vai olhando, ela vai dando ouvido, ela vai querendo saber, ela vai querendo se interessar, ela fica prestando atenção, ela ouve, é cavar um poço dentro dela e tirar a água. É você trabalhar na vida da pessoa espiritualmente, certo? Com o Espírito Santo da palavra, alimentando ela da palavra, aonde ela se torna um poço d'água. E esse poço d'água, certo? É a palavra de Jesus Cristo que entra dentro dela, certo? Com o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo e Deus na vida dessa pessoa, e essa pessoa nunca seca, é como um poço d'água, é como uma nascente d'água, ela se torna, certo? Às vezes você está num lugar, está num sítio, numa fazenda, numa chácara, em algum lugar você quase não tem água, você é difícil de encontrar água, ou às vezes não tem água, você cava um poço ali, às vezes um poço artesiano, alguma coisa. E é assim que as pessoas são. Nós temos que trabalhar com a palavra na vida dela, vagarosamente, e trabalhando, até que ela vire um poço d'água, uma nascente d'água. Ela se encha do Espírito Santo, do conhecimento da palavra. Ela entenda, para que ela possa entender que a única água que ela precisa, que ela deve beber para saciar a sua sede, é a água de Jesus Cristo. Certo? E Jesus disse para ela assim, tiveste 5 maridos,
e esse que tu tens agora não é teu marido. Certo? Ela era uma mulher, ela casava, daí um tempo o marido dela ou morria ou separava dela. O que é os maridos dela ali naquele momento? Como a gente pode ver para os dias de hoje, os casamentos daquela samaritana que não dava certo. O que é? É o dom do Espírito Santo. Certo? Ela estava indo buscar água no poço, ela estava insistindo, insistindo, mas os maridos dela representavam os dons do Espírito Santo que ela estava perdendo. Certo? Que ela estava fazendo o quê? Ela estava em pecado casando, com um casava com o outro, ela não casava, ela se ajuntava. Certo? E a gente pode ver ali o quê? Como se fosse os dons do Espírito Santo que a pessoa perdia. Ela tinha 6, já tinha perdido 5. E aquele que ela tinha, ela ia perder também. Mas o Senhor profetizou na vida dela e ela falou a verdade. Toda vez que Jesus falar com você, fale a verdade, seja uma pessoa sincera, porque Jesus, ele revela, ele é sincero. Ele revela para as pessoas, ele dá o dom de revelação para as pessoas, ele dá o discernimento, ele dá o conhecimento, ele dá o dom da palavra para a pessoa. Mas o que acontece? Você tem que ir até o poço, você tem que ir com o teu balde até o poço para encher o teu balde. Não importa a distância, não importa a hora. Por quê? Porque se você ir buscando, que seja de manhã, de meio-dia ou de tarde, não importa, Jesus, uma hora ele vai estar ali te esperando, mas você tem que insistir, você tem que ficar na presença do Senhor Jesus Cristo, você não pode sair da presença dele. Você tem que ir atrás dessa água, para que o Senhor dê para você a água viva, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é o entendimento, que é a sã doutrina. Então, assim, ó, não se preocupe com o horário que você vai buscar água, ou seja, que você vai dobrar teu joelho, você vai orar, você vai buscar Jesus para aquilo que você precisa. O balde, ali a gente vê que ela carregava, é a palavra, é a escritura. O poço é ir até onde Jesus está. Certo? A corda é o momento que você amar o balde, que você dobra o teu joelho, você faz a oração para você encher teu balde da água para você beber, para as pessoas beber. Certo? Sobra e sobra em abundância, certo? Então o poço ali é o lugar, certo? É um lugar, ou seja, assim, às vezes é um lugar secreto que você tem na tua casa, ou até mesmo no templo de reunião com os irmãos da igreja, aonde a gente vai, dobra o joelho para fazer as orações, aonde Jesus está. E quando a gente vai com Jesus, com a palavra, que a gente vai com o nosso coração para beber da água, na alegria, na felicidade, Jesus está ali nos esperando e nos enche do Espírito Santo, nos dá os dons do conhecimento, o dom do ensinamento, o dom da evangelização e o dom da pregação. Ele dá esses dons para você dar um bom testemunho. Ele te dá o dom da doutrina, da disciplina, da misericórdia, da fé, do amor. Ele faz a pessoa conhecer o erro dela. Certo? Então, nessa passagem aqui que diz aqui samaritana, esses 42 versículos nos falam sobre isso. Olha só, e diziam a mulher, já não é por coisa, ó, da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Certo? Quando você recebe o dom de Jesus Cristo, quando você recebe o dom do Espírito Santo, que você começa a entender a Escritura, você sabe que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Ele é o Salvador do mundo. O que é? Ele é o Salvador das pessoas. Ele salva nós. Ele salva nós do pecado. Ele é o Salvador do mundo, daquela pessoa que anda no pecado, que não sabe discernir a mão direita e a mão esquerda. É por isso que nós temos que ter Jesus como nosso Senhor, nosso guia, e Deus como nosso Pai. É por isso que nós temos que sempre estar do nosso lado com o balde. Certo? O que é o balde? É a palavra. O balde é o nosso coração, é a nossa vida. Para nós ouvir a palavra de Jesus Cristo e nós se encher do conhecimento, se encher do Espírito Santo, se encher do dom, se encher da palavra que soberge para nós ensinar. Certo? Então assim, ó, busque sempre Jesus Cristo com o teu balde. Não deixe o balde. Não vá atrás de Jesus sem o teu balde. Você tem que levar o teu balde, você tem que levar o que? É o teu coração, o teu amor. Que às vezes você vai em busca de Jesus Cristo para alguma coisa, mas o amor, aquilo que Ele quer encher na tua vida, que Ele quer dar para você, você deixa para trás, está ocupado com outra coisa. E aquela mulher ia buscar.
E não importa a hora que você vai buscar Jesus, certo? O tempo que você leva, que você volta para buscar Jesus Cristo, ou seja, o tempo da tua oração. O que importa é que você dobre o teu joelho e você busque Jesus Cristo na sinceridade e encha o teu balde, encha o teu coração com a Escritura, encha o teu coração com os dons do Espírito Santo. Tirar a água do poço ali, certo? O que é? É a palavra. Não chegou Jesus com os pães do mercado, com as compras, com os discípulos, aí onde Jesus estava, e eles não ficaram admirados que Jesus estava conversando com uma samaritana? A samaritana tinha água, certo? Tinha a água. Os discípulos, o pão. Ali os pães que eles foram buscar os discípulos, era Jesus. Simboliza quem? Jesus, o pão que desceu do céu. E ela tinha água, o poço d'água. Certo? Uma fonte que nunca se seca. É um pão que você sempre se alimenta eternamente. A simbologia dos discípulos no mercado, fazer as compras, comprar as coisas necessárias, simboliza o alimento, a palavra, os dons do Espírito Santo. Eles foram comprar pães, eles foram comprar os alimentos, foram comprar pão, foram comprar peixe, às vezes compraram alguma fruta, alguma coisa ou outra. São os dons do Espírito Santo que nos alimentam. Eles chegaram até Jesus carregados, cheio de compra, cheio de alimento. Então, ali aquele alimento que os discípulos compraram é os dons do Espírito Santo, que a pessoa se alimenta e a pessoa se enche e a pessoa tem para compartilhar com os outros, com quem não tem conhecimento. Então é assim, não se esqueça. Aquela samaritana, não importava a hora que ela fosse no poço buscar água. Certo? Você também insista, certo? Insista atrás de Jesus Cristo. Busque Jesus, porque uma hora ele vai estar ali naquele lugar onde você dobra teu joelho para orar, para te abençoar, para te encher do Espírito Santo de Deus, vai te abrir os olhos, a mente do conhecimento e você vai ter o dom de ensinar, de evangelizar, da pregação, o dom que você precisa. Aquilo que você precisa, o dom do louvor, certo? O dom para compor louvor. Ele vem com os dons e vem com dons gratuitos. Você se enche do Espírito Santo e aí você vem com os dons do amor, com os frutos do Espírito Santo, para você ensinar as pessoas, para vocês fazer as pessoas entender. Então não se esqueçam, a samaritana indo no poço com balde, ela estava indo aonde Jesus estava. O que é o poço? É o templo onde Jesus está. É a casa de oração. É onde você aprende a palavra do Senhor Jesus Cristo, você se enche e você sai a ensinar as pessoas. Então assim, buscar Jesus. Não vá atrás de pessoas. Não dobre o teu joelho para a escultura, para a imagem de escultura, que é que nem tijolo, sabe? É uma furada. É só furo. Você só tropeça, você cai, você tem uma enganação. Aquilo ali é engano. Você diz assim, Senhor, me abençoa. Aí você diz, fulano de tal, Sebastião lá me abençoa, me protege. Pede para Deus, pede para proteger uma pessoa. Ninguém protege você dessa forma. Aí você diz, São Longuinho vem me ajudar. O Senhor me protege. Não protege. Porque não tem como acontecer isso. A única proteção que você tem é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, te protegendo de todos os maus, você indo buscar com o teu balde, sabe, a palavra, que é o teu coração, a tua mente, para você fazer o quê? Você encher, sabe, a tua casa, a tua família, os teus amigos, as pessoas do conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Não importa se você é uma samaritana ou não. Não importa se você, tipo assim, o samaritano não conversava com os judeus e nem os judeus conversavam com o samaritano. Não importa se você não gosta de evangélico. Não importa se você não gosta de Jesus Cristo, se você não conversa. O que importa é que você busque Jesus. Faça que nem essa samaritana. Eles não se conversavam, mas ela não deixava de ir no poço, ela não deixava de ir no lugar aonde Jesus estava para receber a sua bênção, para receber os dons do Espírito Santo. Certo? Porque hoje em dia mesmo, nesses dias, tem pessoas que não gostam de Jesus, tem pessoas que não gostam de evangelho, de coisas evangélicas, tem pessoas que não gostam de ver a verdade. A pessoa que é acostumada a passar a perna nos outros, a lograr os outros, ela não quer saber da verdade. Ela quer saber de tirar vantagem, ela quer saber de só tirar proveito em cima das pessoas, ela quer saber de se aproveitar, ela quer saber de se aparecer, certo? Mas nós temos que ser como essa samaritana aqui, abrir o nosso coração, cair em si, cair na verdade e saber que só o Senhor é Deus, só Ele tem a água sincera, a água verdadeira, que é a palavra que é a vida eterna para as nossas vidas e mais ninguém.
Então, seja uma pessoa boa. Deixe de ser um samaritano, certo? Que não converse com Jesus, que não gosta dos evangélicos, que não gosta da palavra, que não gosta dos louvor. E seja uma pessoa, e seja um judeu, seja uma pessoa boa, seja um israelita, seja como um Jacó, cheio da água, para as pessoas, certo, se alimentar, beber dessa água que é a palavra de Deus, que é o ensinamento, o conhecimento para vocês. Vocês têm que ser como Jacó, ir atrás da pessoa, insistir, certo? Você não pode passar isso para os seus filhos, para sua família. Essa má impressão de você não gostar das coisas do Senhor Jesus Cristo, você tem que beber dessa água da palavra, para você e a tua casa se salvar, certo? Então não se esqueça, o balde que ela tira na mão para encher água para levar para sua casa é a pessoa que vai na igreja, recebe o conhecimento, recebe os dons do Espírito Santo, mas tem que buscar na sinceridade. Você tem que ser puro de coração, você tem que ser sincero. Você não pode ser um escarnecedor da palavra. Tá bom? Eu peço que nesse domingo de manhã o Senhor Deus te abençoe, que você tenha uma ótima escola dominical. Não se esqueça, hoje à noite tem culto, participe, uma benção, leve a sua família para a igreja. Não perca a oportunidade de você conhecer desse poço, de você conhecer essa água, de você ter essa água dentro de você, que é os dons do Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Deus é o único Pai que nós temos, sabe? E nós temos que respeitar os nossos irmãos. Os irmãos da igreja dos evangélicos são os obedientes, e aqueles que não são batizados, aqueles que não são os desobedientes, mas tem aqueles que buscam Jesus, mesmo não sendo batizados, mas estão no caminho da obediência. E é assim que tem que ser, ficar no caminho da obediência, mesmo não sendo batizado. Ouvir a palavra de Deus, se interessar, ler as passagens aqui que a gente diz dos capítulos, ler, às vezes são versículos, às vezes são capítulos, às vezes é uma carta, às vezes é um profeta menor, sabe? Assim, busque sempre saber de Jesus Cristo. Quanto mais você saber, melhor, sabe? Sempre seja sincero e sempre fala a verdade e não minta, não persiga ninguém. Porque a pessoa que mente, a pessoa que persegue, a pessoa que fala algumas coisas, a vida dela se torna um peso. Entra um peso dentro dela, assim, a pessoa se sente pesada. Mas se você não mente, se você não fala, se você não mente, se você não persegue, se você não acusa ninguém de Satanás, se você não acusa ninguém de acusador, se você não mente que a pessoa é um diabo, sabe? Que nem tem pessoas por aí que mentem, sabe? Você é uma pessoa boa, você é que nem Jesus, você é uma pessoa bem leve, ou seja, a sinceridade é verdade, você não tem do que se preocupar, você não precisa se preocupar, você põe a cabeça no travesseiro de noite e dorme, porque tem pastor por aí, tem pessoas por aí acusando os outros de capeta, de diabo, de demônio, porque isso é uma pessoa, que nem por exemplo, se eu fosse um capeta, se eu fosse um demônio, por que eu estaria aqui falando do reino de Jesus para as pessoas saber? Eu estaria falando? Eu não estaria falando. Muito pelo contrário, eu estaria dando uma camaçada de pau nos crentes para eles parar de falar, para eles parar de mentir se fosse isso. Certo? Mas nós temos que ser o quê? Temos que ser verdadeiro, temos que falar a verdade, e eu vou falar a verdade. E sou sincero dizer para vocês, essas imagens, esculturas que vocês têm em casa, que vocês dobram os joelhos, não passam de espantalho, que não servem para nada, que estão ali ocupando espaço no teu coração, onde você poderia aprender a palavra de Deus, e é enganada, e você fica dividido com essas coisas. E Jesus disse, Deus não se divide com ninguém, e a palavra de Deus não é dividida com ninguém, nem Jesus se divide com coisas dessa forma, certo? Não fique dividido entre o bem e o mal, achando que você está fazendo uma coisa boa que você não está. Você tem que fazer o bem, você tem que amar Jesus Cristo, como essa samaritana aqui que insistia em buscar Jesus. Insista você também, vá atrás, encha o teu balde com a verdade, com as palavras sinceras, com o conhecimento das palavras. Não vá atrás de pessoas, não acredite em pessoas, porque a palavra que sai da boca dessas pessoas são as palavras que Satanás usa para enganar vocês. Tá bom? Eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês sejam abençoados. Eu peço que Deus abençoe a minha família, todos eles, em nome de Jesus Cristo, que eles entendam e conheçam a palavra do Senhor Jesus Cristo e busquem sempre saber, sempre conhecer, sabe? Sempre querer, assim, conversar, sabe? Porque somos irmãos em espírito, em verdade, e temos que nos respeitar como irmãos, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe todas as famílias, em nome de Jesus Cristo. Amo muito meus netos, tá bom? Que Deus abençoe sempre vocês.